Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pois bem, eu gostaria de iniciar este culto com grande clamor a Deus, orando a Deus pelas nossas vidas, orando a Deus juntamente com você que está em casa, clamando a Deus por esse tempo difícil que estamos vivendo, para que Deus possa nos abençoar. Há um grande desafio sobre a humanidade, há uma grande luta que permeia nos quatro cantos do mundo, e nós percebemos que o desdobramento dessa pandemia tem trago também outros problemas, juntamente com a questão da saúde física, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas conjugais estão também nascendo nesse tempo de conflito, e certamente porque há um inimigo por detrás disso. A nossa fraqueza, a nossa necessidade de saber conviver com a adversidade, isso é natural que nós temos essa dificuldade, mas há também uma estratégia, o inimigo ele é perspicaz, e nessa hora ele também quer piorar aquilo que já não está bom. Gostaria de, antes de que a gente lesse a palavra, eu gostaria de orar. Gostaria que você que está em casa, você que tem passado por grandes lutas, você que tem sido já atacado não pelo Covid, mas pelos problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento, eu quero orar com você para que Deus possa trazer a paz ao seu coração. E você que está aqui na igreja também, coloque a mão no seu coração e comece também a interceder pelos seus amigos, pelos seus parentes, por aqueles que você sabe que também estão passando grandes necessidades nesse tempo de luta. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, a casa é tua, o rebanho é teu e o poder também é do Senhor, Pai. Por isso nós invocamos, Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, invocamos, Deus, o teu poder, ó Deus, sobre a humanidade. Pai, nós agora, Deus, pelejamos com as armas espirituais, com a nossa fé, e nós clamamos, Deus, guarda, Pai, aqueles que creem na tua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, visite, ó Deus, essas casas, essas famílias, ó Deus, mulheres que já choram, não pelo problema, Deus, do vírus, mas por grandes conflitos dentro de casa, famílias que, ó Deus, estão, ó Deus, em conflitos emocionais. A Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, comece, ó Deus, a abençoar, que o Senhor coloque em liberdade, ó Pai, os que estão cativos, que o Senhor, ó Deus, envie a tua paz, a tua graça, a tua alegria aos nossos corações. Visita, Deus, a nossa igreja, visita, Pai, todas as igrejas, ó Deus, na face da terra. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, Pai, por aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que foram alcançados, atingidos por essa doença. Nós pedimos, Pai, levanta, Pai, o enfermo, Pai, ó Deus, restabelece a saúde deste e desta, ó Pai, ó Deus, que está, ó Deus, atribulado pela doença, e nós pedimos, Pai, que o Senhor revele a Deus, a nós, ó Pai, no seu tempo, ó Pai, e nós pedimos o quanto antes também, ó Deus, a cura, Pai, a solução, ó Deus, para este problema. Pai, em nome de Jesus, consola o coração deste pai de família, Pai, ó Deus, traz esperança, Pai, a esta, ó Deus, que tem enfrentado, ó Deus, uma grande dificuldade financeira, Pai, e em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Pai, para que possamos, ó Deus, aprender a descansar no Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pela noite, pela palavra, obrigado, ó Deus, pela vida. Nós agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor, ó Deus, encha os nossos corações com a tua bênção, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, livro que conta a história dos reis de Israel e Judá, quando o reino é dividido. E hoje nós vamos ler o episódio registrado no segundo livro dos reis, no capítulo 13. Antes de iniciar também o culto,
nós devemos passar as orientações aos irmãos, você que está em casa, inclusive, que nós estamos com o culto acontecendo, mas dentro do que está autorizado no decreto do nosso município. Estamos com a utilização de todos os meios recomendados, meios de saúde, de segurança, com distanciamento mínimo necessário. Estamos com álcool em gel, todos estão de máscaras. As pessoas que são do grupo de risco não podem, infelizmente, estar presente, porque essas são as recomendações do nosso município. E eu gostaria de alertar os irmãos da igreja, alertar você que está em casa, continue cumprindo os preceitos que estão sendo recomendados para que possamos, em nome de Jesus, abreviar esse tempo de pandemia sobre nossas vidas. Amém? A palavra de Deus está no livro de 2 Reis, no capítulo 13, uma palavra de vitória para cada um de nós. A promessa de Deus nessa noite é que, com as armas de Deus, nós destruiremos os nossos inimigos. Com as armas do Senhor, nós venceremos as nossas lutas. 2 Reis, capítulo 13, no versículo, eu vou ler o versículo 10, versículo 11, depois nós vamos para o versículo 14. Diz assim a palavra: no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Agora o versículo 14, para dar continuidade à mensagem. Estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesta, ou seja, prepara o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu o profeta dizendo: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda o profeta: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: agora atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e parou. O versículo 19 diz assim: então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Palavra do Senhor. Pai, nós pedimos a Tua graça, que Teu Espírito venha sobre nós, que a palavra do Senhor, Pai, as promessas do Senhor, Pai, sejam, Deus, armas para as nossas batalhas, e certamente nós a venceremos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os seus lugares. Você que está em casa, que está acompanhando as nossas orações, eu também
gostaria que você também acompanhasse, ficasse de pé, abrisse a sua Bíblia, para que você sentisse realmente participante do culto como nós estamos aqui fazendo. E tão logo passe essa situação, estaremos celebrando o Senhor, mas o que importa, querido, é que o Senhor está com você. O Senhor está na sua casa, o Senhor é o sustento da tua família, e a palavra de Deus nessa noite é a libertação que nós precisamos. Amém? Com as armas de Deus, nós venceremos as grandes batalhas. A palavra que nós lemos é um episódio da história de Israel. Israel já estava ali dividido em 2 reinos, e aqui estamos falando do rei Jeoás, que era o rei de Israel. Israel em si teve como um preceito ou como uma característica que foi constantemente um reino que vivia em pecado. Quando o reino foi dividido entre Israel e o reino de Judá, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, ele ficou enciumado, ficou preocupado, porque o templo do Senhor estava em Jerusalém, ou seja, em Judá. E como estratégia para que o povo não saísse do seu território, não fosse para Jerusalém, não voltasse mais, a Bíblia conta que ele constrói 2 templos. E ele também traz alguns costumes de outros povos para dentro de Israel, e como diz a Bíblia, ele conduz toda a nação a pecar. Adoravam Baal, adoravam outros deuses, e agora a Bíblia está contando que anos depois, passado alguns anos, agora está no período de Jeoás reinar sobre Israel. E a Bíblia começa a dizer que Jeoás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muitas vezes nos livros dos reis nós vamos observar essa frase, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando nós vamos ler, contextualizar a vida do rei, a gente começa a perceber que nenhum deles queria fazer o que era mal, mas faziam. Nenhum deles tinha a intenção dentro de si de ir contra os preceitos de Deus, mas assim faziam, e foi o caso de Jeoás. A Bíblia conta que no período de Jeoás havia ainda bezerros de ouro e o povo adorava aquela imagem, aquela idolatria ainda acontecia no meio de Israel. E o que a gente observa, a primeira lição que nós temos, é que esses reis, quando queriam acertar demais, começavam a observar costumes do mundo, costumes de outros povos, e traziam aquilo como fosse um agrado para o povo de Deus. E fica a primeira lição para nós, que nós não devemos nos espelhar com o mundo. Muitos de nós, muitas vezes sem a intenção, muitas vezes não agradamos a Deus. Muitas vezes nós, quando pegamos por si, estamos ali desagradando a Deus quando pensávamos que não estávamos fazendo isso. Isso normalmente acontece quando nós começamos a buscar um modelo de vida no mundo. Quando começamos a buscar para nós atrativos que atraem o mundo, alimentos que alimentam o mundo, preceitos, estilos de vida que são interessantes ao mundo, nós começamos a trazer para nós, e a Bíblia diz que isso muitas vezes desagrada ao Senhor. A palavra diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15 diz que se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Meus queridos, nós temos que ficar muito atentos. Nos dias de hoje, há verdadeiramente um grande conflito no comportamento da igreja. Há grandes discussões que estão sendo levantadas dentro das igrejas, comportamentos que estão assim, realmente deixando o povo de Deus sem a característica do povo de Deus, porque estão bem parecidos com o mundo. Comportamentos
de palavras, de filosofias, pessoas acompanhando pensadores desse mundo, cristãos se alimentando de pensamentos filosóficos que vão contra a palavra de Deus, pessoas buscando se divertir como o mundo diverte, e muitas vezes, como Jeoás, pensam que estão servindo e agradando a Deus e muitas vezes não estão. A Bíblia diz que agora aquele rei, mesmo fazendo aquilo que não agradava a Deus, ele agora diante de um grande perigo, porque diz a Bíblia que nesse momento os inimigos vieram contra Israel, os sírios vieram para atacar Israel, estava pronto o grande ataque contra Israel, e Jeoás, que não lembrava de Deus no tempo em que estava tudo bem, agora ele se vê apertado e ele corre para os braços de Deus. Outra lição que fica para nós: pessoas que não lembram de Deus durante a sua vida, pessoas que no tempo do conforto não lembram de Deus, pessoas que vão lembrar de Deus tão somente quando vem a grande aflição. Quando você olha para o seu filho todo dia, você lembra de Deus? Ou você precisa que a febre dele esteja tão alta para você lembrar de Deus? Num sábado de sol, um dia perfeito, o carro com gasolina no tanque, você lembra de agradecer a Deus? Ou você vai clamar a Deus se no seu passeio acontecer qualquer adversidade? Fica para nós também essa lição. Jeoás fez isso. Jeoás não servia, não cultuava, não temia, mas quando veio o perigo, ele voltou para Deus. Querido, mas eu tenho também uma boa palavra para você. Ainda bem que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus, a Bíblia diz que o Senhor não trata cada um de nós segundo os nossos pecados. Isaías 65, versículo 1 e versículo 2, o Senhor diz assim: eu sempre fui acessível aos que não perguntavam por mim. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu sempre disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O versículo 2, o Senhor disse: o tempo todo estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Portanto, fica para nós, queridos, que nós devemos lembrar de Deus em todo o tempo das nossas vidas. Não podemos oferecer para Deus o resto da nossa vida. Não podemos deleitar nesse mundo e oferecer o que sobrar de nós, quando muitas vezes não teremos mais capacidade de cumprir o chamamento de Deus em nossas vidas. É por isso, querido, que o terreno mais fértil para uma palavra, infelizmente, é um hospital, ou então um culto fúnebre. Não tem lugar melhor para pregar que não seja um hospital num leito de morte, ou que não seja num culto fúnebre. Infelizmente é a hora que as pessoas olham para o céu. Pessoas que desdenhavam Deus, pessoas que desprezam o Senhor, pessoas que não são gratas a Deus com os milagres do dia a dia. Muitas vezes, quando tem oportunidade, é no leito de morte que vão chamar por socorro. É muito comum acionarem um pastor, pede o pastor para vir aqui. E quando você vai orar por aquela pessoa que já está nos seus últimos dias, ele vai confessar: eu gostaria que voltasse o tempo para que eu pudesse servir ao Senhor. E normalmente nós não saímos de um hospital abençoando uma só vida. Quando você ora, quando você unge, os familiares dos outros leitos já estão do lado de fora também querendo oração. E assim nós percebemos que a humanidade muitas vezes só lembra de Deus quando o perigo está à porta. Mas Deus, nessa noite, quer dizer para você que Ele não vai tratar você segundo a sua iniquidade. Deus está de braços abertos para te receber nessa noite. E a Bíblia diz que então Jeoás, quando se viu ameaçado, correu agora e foi para a casa do profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu. E diz a palavra que Eliseu já estava bem velhinho, já estava nos seus dias de morrer, inclusive ele vai morrer. Então, nesse episódio aqui a gente percebe que logo após o profeta vai morrer. E diz a Bíblia que
Jeoás chega diante dele e faz para ele uma saudação de honra. Ele diz: meu pai, chorou diante do profeta e disse: carros de Israel e seus cavaleiros. Jeoás repete a oração que o próprio profeta Eliseu fez para Elias, quando Elias estava sendo arrebatado. Essa palavra quer dizer: meu Senhor, o Senhor é para Israel como um grande exército. O Senhor foi muito importante, a tua força sustentou esse povo. E diz a Bíblia que Jeoás começa a chorar. Interessante que o profeta nem tão pouco esperou que ele dissesse nada. E a Bíblia diz que o profeta interrompe, na verdade recebeu por educação aquela consideração, aquela honra. E o profeta agora vai interromper as palavras do rei, e a partir de agora nós vamos perceber lições para as nossas vidas, segredos de Deus para nós quando a adversidade chega nas nossas portas. Quando a luta vem, quando o inimigo se levanta, nós agora vamos descobrir os segredos de Deus para as nossas vidas. E o primeiro segredo está aqui agora. Quando Jeoás faz a sua oração ou sua declamação de honra, o profeta o interrompe, já sabendo o que ele queria. O profeta diz para ele assim: comece a agir. O primeiro segredo é esse, meus queridos. Diante do problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar atitude. Você já percebeu pessoas que diante dos problemas começa a pedir ajuda para um, para outro, mas ele mesmo não toma atitude? Pessoas que diante do problema se põem de modo passivo e clama todo tipo de ajuda, mas ele mesmo não faz. Talvez assim fosse o rei Jeoás, mas o profeta agora dá para ele uma ordem e diz assim: toma um arco e as flechas, ou seja, pegue os instrumentos de guerra. Se a guerra veio para a tua vida, pegue agora as tuas armas e comece a guerrear, é a palavra de Deus. Muitos de nós estamos passando por grandes lutas. Muitos irmãos mandam mensagem, pedem ajuda, e com maior prazer e por função ministerial nós cobrimos essas pessoas, oramos, clamamos a Deus. Mas muitas vezes nós percebemos que o crente, diante da luta, ele não sabe lutar. Crente, diante da luta, muitas vezes ele parte para a discussão. Outros partem para outras estratégias, e bobear, ele quer brigar também com as pessoas do mundo, resolve os seus conflitos. Mas a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Querido, as armas que nós temos é o jejum, é a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão com Deus. Quando o profeta diz para o rei: tome a flecha e o arco, certamente o rei já havia esquecido como entrava numa batalha. E meus amados, eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para você também que está na tua casa. Querido, você só vai vencer com as armas espirituais. Com as armas que Deus colocou para nós, não é a tua força que te dará a vitória, mas são as armas espirituais de Deus. Nesse tempo de pandemia, sinceramente, eu havia feito uma previsão e espero que eu esteja enganado, mas eu estava prevendo que o povo ia estar mais fervoroso com Deus. Como a gente não pode visitar, como a gente não está tendo contato, eu espero que eu esteja enganado, mas às vezes a gente se pega, a gente observa que o comportamento das pessoas estão dentro de casa, reclamando do mesmo jeito, reclamando da falta de dinheiro, reclamando da mulher, a mulher reclama do marido e tal, mas atitudes espirituais muitas vezes a gente não observa. Recentemente, numa live de um cantor sertanejo do mundo, uma pessoa gritou um glória a Deus no meio daquela canção profana. Certamente algum crente perdido naquele programa deu um glória a Deus.
totalmente deslocado. As pesquisas estão mostrando que o consumo de bebida alcoólica subiu. De modo que alguns países estão agora tendo que proibir a venda, porque já estão prevendo um grande problema com o alcoolismo. Pessoas estão causando problemas dentro de casa, discutindo, batendo, brigando. E muitas vezes, querido, nós temos que tomar cuidado para que essa confusão não seja também causada por nós. A nossa esperança não está nos bens desse mundo. A nossa esperança não está nas substâncias desse mundo, nas alegrias desse mundo. As nossas armas são espirituais e devem ser espirituais. Por isso o profeta fez lembrar o rei: você esqueceu como é que luta? Você esqueceu como é que vai para a batalha? Pega o seu arco, a sua flecha e prepara para lançar. A palavra diz que o rei assim o fez, tomou o arco, tomou a flecha, preparou. E agora diz a Bíblia que o profeta abriu a janela e orientou a ele que lançasse aquela flecha em direção ao território dos sírios. E aqui agora nós vamos aprender o segundo segredo para a nossa vitória. O primeiro segredo é a atitude. Ninguém vence sem agir. Deus não fará aquilo que é seu. O segundo segredo, nós vamos observar que nós não podemos andar sem a bênção de Deus em nossas vidas. Quando o rei Jeoás, ele prepara o arco, antes de lançar o arco, a Bíblia diz que então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei. Ou seja, antes de aquele ato, havia necessidade de lembrar o rei que nós somos dependentes da bênção de Deus. A bênção de Deus, querido, é invocação. A bênção é a invocação do favor de Deus para a vida de alguém. Quantas pessoas que caminham, resolvem, passam o dia, lutam, fazem todo tipo de negócio e esquecem de receber a bênção. A bênção de Deus, querido, não é que vai te isentar da luta. A bênção de Deus vai garantir que você, ainda que com luta, mas que você chegará do outro lado. E o profeta agora, antes de lançar a flecha, ele abençoa aquele ato, ele põe as mãos sobre a mão do rei, para que depois fosse lançado aquela flecha. A bênção de Deus é importante para as nossas vidas. Não viva sem as bênçãos. Bênção de Deus é tão importante quanto bênçãos de pai, sabia disso? Interessante que o rei chama o profeta de meu pai. E o pai agora abençoa o filho, para que ele pudesse ter sucesso naquela empreitada. Você acredita na bênção dos pais? Você que tem pai e mãe, você honra o teu pai e a tua mãe, você crê na bênção do teu pai e da tua mãe? Eu não tenho pai mais. Mas até o último dia que eu estive com ele, ele já não demonstrava consciência, estava lá no leito ali, acometido de uma grande enfermidade, a gente tomava conta dele. Mas, queridos, não havia um dia que eu não entrasse naquele lugar e a primeira coisa que eu fazia assim que eu abria a porta, eu pedia a bênção dele. Eu dizia: a bênção, meu pai. Ele estava lá com os olhos fitados na janela, muitas vezes olhando a um ponto só. Mas aquilo foi importante para mim e é importante para mim. Eu tenho mãe até hoje, graças a Deus. E a essa também não faço nada antes de pedir a bênção. Não dirijo nenhuma palavra antes de pedir a bênção. E ao final, quando todas as vezes que eu vou à casa dela, ela tem para si uma honra muito grande de abençoar. E ela vai profetizando as bênçãos. E eu faço questão de pegar a mãozinha dela e pôr na minha cabeça. E ela vai abençoando, vai profetizando.
E às vezes, quando eu estou descendo a rua, ela vai dizendo alto, vai repetindo as bênçãos, e eu vou dizendo amém, amém, amém e amém. Independente se a rua está vazia ou cheia, eu recebo as bênçãos dela e eu dou honra àquelas palavras. Porque bênção do pai, bênção da mãe, é um direito outorgado de Deus para nós. Abraão abençoou Isaque. Isaque não viveu sem a bênção de Abraão. Jacó não tomou nenhuma decisão sem a bênção do seu pai Isaque. E a gente vai perceber que assim continua. José com Jacó. Por isso é importante, querido, você não tomar decisões na sua vida sem estar debaixo da bênção de Deus. No hebraico, bênção quer dizer conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, para obter sucesso na vida. Por isso que o primeiro mandamento com promessa é esse: honra teu pai e a tua mãe. Então eu quero acreditar que ao final desse sermão você vai ligar para o teu pai, para a tua mãe, se você tem oportunidade, e vai pedir a ele a bênção. Se você estava sem conversar por qualquer motivo, peça perdão a Deus, vá lá e peça a bênção do seu pai e da sua mãe. E todas as vezes que um homem de Deus ministrar bênção, querido, receba a bênção de Deus. Porque é a tua fé que vai garantir a tua vitória. Então, querido, não ande sem a bênção de Deus. Gênesis no capítulo 12, o Senhor disse: eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Você é uma fonte de bênção. Mas para que você possa ser fonte, você tem que estar cheio. Para que você possa dar, você tem que ter, você tem que ser abençoado. Então, segundo segredo, não ande sem a bênção de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que o rei agora, ele prepara o arco, ele vira em direção à terra dos Círios e recebe a bênção do profeta. E a Bíblia diz que quando ele lança a sua flecha, o profeta agora libera sobre ele a promessa. E o profeta diz: flecha da vitória do Senhor. Deus profetizou, Deus liberou a palavra de vitória para o rei Jeoás. O terceiro segredo é esse: tome posse das promessas de Deus na sua vida. Para lembrar você, o nosso relacionamento com Deus é uma aliança, é um pacto. Você deve lembrar que relacionar com Deus é um pacto, é um contrato. E todo contrato ele tem as obrigações, mas tem também os benefícios, os direitos. E promessas são isso. Promessas são as garantias que Deus tem para você. A Bíblia é o livro de promessas, mais de 7.000 promessas. Querido, no tempo da luta, no tempo da adversidade, no tempo da angústia, no tempo da depressão, no tempo do medo, não há remédio melhor que você abrir a palavra de Deus e Deus te fazer lembrar uma promessa. Aquilo é o alimento para a tua alma. Aquilo é a segurança para uma mãe quando o filho está do outro lado e o Senhor diz ao coração dela: não temas, porque eu sou contigo. Aquilo é para nós o renovo, a vitamina espiritual. Por isso nós não podemos andar sem a promessa de Deus. Devemos consultar, buscar todos os dias, nos alimentar com as palavras, as promessas de Deus. Quando o Senhor Josué, quando ele está no final da sua incursão, de tanta experiência que ele teve com Deus, ele diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falou para a casa de Israel. Tudo o que ele disse se cumpriu. Josué 21, 45. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita isso na sua casa. Repita isso quando o medo vier na tua vida.
Repita isso, você que perdeu o emprego, estava perdendo a fé. Repita o Salmo 23 e diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Profetiza isso na sua vida. Se apegue à promessa de Deus, querido, e a tua vida vai mudar. Crente vive de promessa. Nós não alimentamos de nenhuma outra literatura, nós conhecemos, estudamos, pesquisamos, mas o que nos dá esperança é a garantia que Deus falou, e quando Deus fala, Ele cumpre. Portanto, o terceiro ensinamento nas nossas vidas é esse: tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Os dias estão difíceis. Estão para todos. Mas Deus fez uma promessa para você, não esqueça disso. Josué e Calebe receberam a promessa de Deus. Passaram por um deserto, 45 anos de luta, mas viveram a promessa de Deus porque tomaram posse daquela palavra. E assim Deus tem para mim e para você, querido. Charles Spurgeon vai dizer que quando todas as fontes da terra se secarem, tome posse das promessas de Deus, elas serão suficientes para nós. Quando faltar esperança, quando os comentários forem negativos, quando as emissoras começarem a mostrar números, quando os prognósticos, diagnósticos médicos começarem a confrontar a tua fé, tome posse das promessas de Deus. Flechas da vitória, a palavra de Deus para você nessa noite. Deus manda dizer para você: você lançará flechas de vitória, é a promessa de Deus na sua vida. Não viva sem as promessas de Deus na sua vida. E o quarto e último segredo para cada um de nós. A Bíblia diz que o rei Jeoás lança a flecha em direção ao território dos sírios. O profeta ministra a promessa, libera a promessa na vida de Jeoás. E o profeta diz: os sírios serão destruídos. Mas nós também observamos que os profetas lidavam com metáforas ou com enigmas. E muitas vezes Deus também faz assim com nós. Deus muitas vezes vai testar cada um de nós através dos seus sinais, que muitas vezes nós ouvimos, muitos deixam de cumprir porque ainda querem entender, quando nós, na verdade, devemos obedecer. E o profeta faz agora uma prova àquele rei, e ele diz assim, depois que ele lança aquela flecha, o profeta diz para ele assim: agora pega um bocado de flecha, e eu gostaria que você agora lançasse sobre a terra. Eu gostaria que você agora lançasse, fincasse na terra as flechas que você pegar. E a Bíblia diz que Jeoás pega as flechas, e Jeoás lança 1, 2 e 3 flechas. E a Bíblia diz que ele cessou. Ele feriu a terra 3 vezes e cessou. Quarto segredo e último segredo para nós nessa noite. Diante das lutas, não pare de lutar. Diante das batalhas que Deus colocar na tua vida, não desista de lutar. Foi isso que deixou o profeta indignado. O profeta deu para ele agora a oportunidade, para que ele coroasse a vitória plenamente. O profeta diz: lança as flechas na terra. E a Bíblia diz que o rei lançou 1, 2 e 3 vezes, talvez até desanimado mesmo. E aquilo deixou o profeta indignado. E o profeta disse para ele: se você fosse perseverante, se você lançasse 5, 6 vezes ou mais, você totalmente teria a vitória sobre os sírios. Você ia anular, aniquilar, você ia destruir todos os seus inimigos. Mas pela sua atitude limitada, você só terá 3 vitórias. Então, queridos,
eu gostaria de terminar esse sermão, a palavra nessa noite, dizendo para vocês: nós não desistimos de lutar. Coragem, perseverança é o segredo da vitória. Não existe ninguém que tenha sucesso na vida que não lutou e luta até hoje. Sem grandes lutas nunca haverá grandes vitórias. Basta você lembrar da história da mulher do fluxo de sangue. O Evangelho de São Marcos, capítulo 5, vai retratar a história daquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher sofria com uma grande hemorragia. A Bíblia diz que a mulher já tinha 12 anos que sofria daquele mal. A palavra diz que ela tentou tudo, lutou com todas as armas. E a Bíblia diz que quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar, a Bíblia diz que aquela mulher mais uma vez lutou. Conta a Bíblia que todo o dinheiro dela já havia acabado porque ela havia gasto com os médicos e não havia sido curada. E a palavra diz que quando ela toca nas vestes de Jesus, o Senhor olha para trás e diz: alguém me tocou. E aquela história que nós conhecemos, em que os apóstolos tentaram, Senhor, mas muitas pessoas tocaram no Senhor, ele falou: não. Alguém com muita perseverança, alguém com muita determinação, alguém que não cansou de lutar, alguém que está acreditando até hoje, tocou nas minhas vestes. E a Bíblia diz que aquela mulher foi curada e o Senhor disse para ela: a tua fé te salvou. Queridos, a nossa vida é essa. Não se engane com a zona de conforto. Essa semana eu li uma frase que guardei no meu coração: zona de conforto te afasta do sucesso. Todas as pessoas que são acomodadas nunca chegarão em grandes conquistas. Nunca pare de lutar. Nós não nascemos, querido, para ficarmos deitados, comendo e bebendo, e a bênção não descerá do céu no nosso sofá, não. O Senhor colocou para nós o caminho, o Senhor disse que os abrolhos dos espinhos nasceriam e que nós comeríamos com o suor da nossa testa, mas o Senhor disse que nós seríamos alimentados e que Ele iria nos abençoar. Portanto, fica para nós esse ensinamento. Diante das batalhas há uma promessa que você vencerá. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Romanos 8:37. Mas para isso nós temos que lutar. Nós conhecemos aquela historinha das duas moscas, né? A primeira parte da história diz que duas moscas caíram num copo de leite. E diz a história que a primeira mosca, ela conseguiu nadar e chegou até a beirada do copo. Mas como a beirada era lisa, ela não conseguia subir. A historinha vai contar que ela parou de bater as asas e ela ficou encharcada com leite, afogou e morreu. Mas essa mesma história diz que a segunda mosca não parou de bater asa. Ela continuou batendo, e a história vai dizer que aquela mexida com as asas dela criou a nata, né? Criou ali as bolhazinhas no leite, criou a nata, e ela conseguiu subir sobre elas, secou as suas asas e conseguiu voar. Muitas vezes somos assim, Deus nos põe em prova. Muitas vezes Deus, na verdade, todas as vezes que entramos nas lutas que Deus permite, Deus espera a sua atitude. Deus espera que você persevere, Deus espera que você vá mais um pouco. Querido, e a promessa é essa, que todas as coisas, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O Senhor disse para Josué: não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não pare de lutar. Está difícil? Você está em casa, apreensivo. Os noticiários estão enchendo a tua mente. Mas o que você está fazendo? Você já desanimou? Você já entregou, digamos, a tua vitória? Você já cumpriu o projeto de Satanás, que o projeto de Satanás é desanimar. Satanás, ele é um mestre para poder tentar tirar a promessa de Deus da tua mente.
ele vai tentar negativar você, ele vai tentar desanimar você para que você desista de lutar, quando nós não podemos parar de lutar. Quando o reino de Deus é conquistado com muita luta, diz a palavra. Quando as grandes bênçãos, pessoas vão conquistar grandes bênçãos mediante grandes lutas. Gostaria de encerrar essa palavra hoje, lembrando para você que os segredos de Deus em nossas vidas são necessários para que possamos vencer o tempo da adversidade. Devemos buscar as bênçãos de Deus. Devemos tomar posse das promessas de Deus. Devemos lutar. Não podemos desistir. Esse tempo de pandemia vai passar. Essa história vai passar. E você que está me assistindo, você que está me ouvindo, vai lembrar que muitos vão perecer antes que Deus traga a cura sobre essa terra. Muitos já estão dando os seus bens, muitos já estão desistindo dos seus negócios, muitos já estão desfazendo os projetos que Deus havia colocado no coração, muitos já estão entregando o ministério, muitos já estão fazendo planos de terem uma vida diferente daquela que Deus havia planejado para eles. Muitos já estão tendo dificuldade de lembrar o que Deus havia prometido para a sua casa, para os seus filhos. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é essa. Não pare de lutar, como diz Ludmila Feber, não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. O que Deus disse para você, querido, isso vai acontecer. O livramento de Deus já foi liberado. Flecha da vitória, o Senhor já mandou dizer, o Senhor já disse que nós passaremos por luta, mas que nós venceremos. Flechas da vitória para você, o Senhor disse. Mas é importante, querido, que você vá à luta, que você comece a agir, que você volte a receber as bênçãos de Deus, que você faça uma aliança com Deus de ser grato a Deus, de servir a Deus, de honrar a Deus por todos os dias da sua vida. É importante que você não desista de lutar. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ministrar na sua vida. Eu quero ministrar no teu coração essa palavra. Eu quero que você olhe para mim, você que está em casa, olhe para mim. A palavra de Deus para você é essa: não desista, o Senhor é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz o Senhor. Se o Senhor te proteger, ninguém poderá tocar na tua vida. Há uma palavra de Deus para você. Há um projeto de Deus para a sua casa, há uma palavra liberada para os seus filhos, há uma palavra liberada para o teu casamento, há uma palavra liberada para o teu ministério, há uma palavra liberada para a tua vida financeira, há uma palavra liberada para a tua saúde, e Deus liberou a palavra para você, flecha da vitória, diz o Senhor. Mas para isso, querido, é importante que você agora tome posse das armas espirituais. É importante que você agora tire lá do seu armário, tira lá as armas que você havia encostado: oração, jejum, consagração, leitura da palavra, devocional. Nesse tempo de luta, quanto você tem orado? Nesse tempo de adversidade, quanto você tem feito por Deus? Quais são os votos que você fez hoje para Deus? Ou você está como as pessoas do mundo, acompanhando o noticiário, se contaminando com uma guerra política? Ou você está como as pessoas guiadas pelo demônio, tomadas pelo medo, pela incerteza? Não, nós somos guiados pela promessa de Deus. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, diz o Senhor. A mão do Senhor vai te cobrir, a proteção de Deus vai guardar a tua casa. Mas para isso o Senhor te chama nessa noite: comece a agir. Comece a agir como um profeta, como um homem de Deus.
Comece a agir, tome as armas que Deus te deu, aquelas que você não usava há muito tempo, aquelas bênçãos que você proferia, aquela devocional, aquela intimidade que você tinha com Deus. Tome de volta essas armas e prepare para a batalha. E prepare para a batalha, busque a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Eu vou ministrar a bênção hoje na sua vida. Eu vou ministrar como um pai espiritual de você nessa noite, a bênção de Deus, e você tem que crer nisso. E você tem que obedecer, sujeitar. Muitos não prosperam porque são rebeldes. Rebeldes na fé, rebeldes com o pai. Dizem que não precisam disso, que não submetem a homem. Querido, essa palavra é para quem crê em Deus. Se você não crê, eu respeito. Mas a palavra de Deus só traz efeito para quem crê na palavra de Deus. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, pela sua família. E a partir de hoje você não vai profetizar maldição. E a partir de hoje você não vai proferir más notícias. Você vai dizer: o Senhor é comigo e eu vou vencer. Você vai dizer: há uma promessa de Deus na minha vida. O deserto pode ser longo, mas eu vou atravessar porque o Senhor é comigo. A mão do Senhor está comigo. Feche os seus olhos. Quer levantar as mãos? Levante as suas mãos. Quer ajoelhar? Você que há muito tempo não se ajoelhava diante de Deus, faz um ato. Creia no poder de Deus, se ajoelhe. E eu vou ministrar na tua vida. Eu vou ministrar na tua família. Eu vou ministrar nos teus sonhos. Eu vou ministrar nas promessas. Eu vou ministrar no teu ministério. Eu vou ministrar na tua vida financeira. Eu vou ministrar sobre a tua família. Eu vou dizer que maior é o que está em mim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu vou ministrar a saúde na tua casa. Eu vou ministrar as bênçãos de Deus, porque o Senhor mandou que fôssemos bênção. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós guardamos, Pai, a Tua palavra no nosso coração. E como diz o profeta, o salmista, Pai, guardamos as palavras no nosso coração para não pecar contra Ti. Guardamos as promessas do nosso coração, ó Deus, para não blasfemar contra o Senhor. Pai, nós não vamos desistir, nós não vamos entregar a bênção, nós não vamos desistir dos projetos, nós não vamos retroceder. Eu não vou encostar, ó Deus, as armas espirituais que o Senhor me deu. Eu vou vencer, eu vou superar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Pai. A Tua promessa me sustenta, Deus. A Tua promessa, Deus, é a vida do meu filho. A Tua promessa, Deus, é o restabelecimento do meu casamento. A Tua promessa, Deus, é como o Senhor diz ao profeta, Deus, ó Deus, ainda que hoje está seco, Pai, mas certamente choverá, Pai. Mas certamente haverá abundância de bênção sobre a minha terra, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso sustento. Meus amados, que Deus te abençoe. Que você seja um profeta de bênção nesse tempo difícil. Jeoás, diante da adversidade, precisava da palavra do profeta. O que deu a vitória para Jeoás foi a profecia, foi a bênção liberada. Isso também é para você. Deus tem para você promessas todos os dias. Deus tem para você uma nova história sendo reconstruída todos os dias. Todos os dias. E a bênção de Deus na sua vida, ela não depende da medicina. A bênção de Deus na sua vida não depende de nenhuma estratégia financeira do seu país. A bênção de Deus depende de Deus. E Deus tem prazer em ministrar sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. Que a bênção de Deus chegue na tua vida, na tua casa. Que o renovo de Deus possa
fazer acender a tua fé, que você possa se posicionar como um servo diligente do Senhor, como uma mulher, uma profetisa de Deus nesses tempos, e ministrar, liberar bênção para sua casa, para sua família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a santa paz. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe você. Continue nos acompanhando. Deus tem sempre uma palavra poderosa para você. Que Deus possa nos abençoar ricamente, em nome de Jesus.